No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Graças a Deus, meus amados ouvintes, nós estamos aqui para mais uma programação de Deus ao seu favor. Nós lemos no livro de João, capítulo 1, do verso 1 e o verso 14, dizendo que no princípio era o Verbo. O que é verbo, meu ouvinte? Palavra, Espírito. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra, o Espírito, era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne. Agora veja, meu irmão, no princípio era o Verbo, verso 1, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, se o Verbo era Deus, e no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ou seja, se ele era o Verbo no princípio, e o Verbo era Deus, e o Verbo se encarnou, então fica claro para nós que Deus se manifestou em carne. E vale lembrar que Deus se fez a semelhança do homem carnal. Ali no Calvário, em Jerusalém, há 2000 anos atrás, ele se encarnou em um homem. Foi ali que o Verbo se fez carne. E Deus se fez a semelhança do homem pecaminoso. Deus veio na imagem de um homem chamado Jesus Cristo, para que um dia o homem pudesse ser semelhante a Deus, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, Deus se encarnou. Agora nós sabemos, pela palavra, que Deus e o diabo, ambos são seres espirituais, não são seres carnais. Deus e o diabo. E ambos desejaram se manifestar em carne humana. E ali no princípio, no começo, na criação, Deus, pelo seu poder
criogênico. Então Deus pegou um pedaço de barro ali, e daquele pedaço de barro, Deus criou um corpo, Deus formou um corpo daquele pedaço de barro. Formou um corpo de carne. Deus assoprou a vida que estava dentro de Deus. O Zoe, que quer dizer o eterno, a vida de Deus, vida eterna. Deus assoprou o fôlego da vida naquele corpo carnal que ele tinha criado, formado do barro, Adão. E o homem foi feito alma vivente. Então, Adão foi a primeira manifestação de Deus em carne. Deus se encarnou em Adão. Deus fez aquele corpo de barro e soprou a vida, a parte de Deus. Adão era uma parte de Deus. Por isso que Deus não pôde amaldiçoar Adão em Gênesis capítulo 3. Porque Deus, ao amaldiçoar Adão, ele estaria se amaldiçoando. E Deus não pode se amaldiçoar. Agora veja, Deus, pela criação, se manifestou, se fez carne em Adão. E, como afirmamos, Deus e o diabo, ambos são seres espirituais e ambos desejavam se manifestar em carne. E Deus se manifestou em carne pelo seu poder da criação. Agora o diabo, ele não é criador. Ele não tem poder criogênico. O único poder que Satanás tem, meu irmão, é o poder de manipular a criação. O que é a doença? A doença é a perversão da saúde. O que é a morte? A morte é a perversão da vida. Então o diabo, ele perverte, ele manipula a criação. Então ele entrou ali na serpente. Nós vimos isso pelo profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, nos revelando como o diabo se manifestou, como ele se encarnou. Ele entrou na serpente e através da serpente ele plantou a sua semente em Eva, e Eva engravidou, deu à luz a Caim. Então Adão, pela criação, foi Deus em carne, uma parte de Deus. E Caim, pela perversão, foi o diabo em carne, ou seja, Caim foi a encarnação do diabo. Então ele se manifestou na carne, através da perversão. Mas Deus também se manifestou em carne. E hoje nós temos esses dois espíritos, tanto o Espírito de Deus, o Verbo, que lá no princípio se manifestou em Adão e vem se reproduzindo, e na sua plenitude, ali no Calvário, na plenitude, na sua totalidade, Deus se manifestou em Adão em porção. E ele veio se manifestando através dos seus filhos em porções. Mas ali em Jerusalém, ele se manifestou na sua totalidade. Colossenses, capítulo 1, verso 15 em diante. O qual é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. Ele era a imagem terrena do Deus invisível, aquele Deus que Abraão ouviu a voz, Moisés ouviu a voz, Jacó ouviu a voz, Isaías,
Jeremias, Jonas, todos os profetas ouviram a voz daquele Deus. Jesus Cristo foi a imagem, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está dizendo, fazendo a concordância com João capítulo 1, Paulo está aqui reafirmando que ele foi o Criador de todas as coisas. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o tabernáculo, irmão, o corpo que Deus usou para se manifestar em carne e remir o pecado e levar sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Verso 17, Colossenses capítulo 1. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo. Veja, nós temos um corpo de Cristo na terra, do qual Cristo é a cabeça. Escute aí. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmão, você sabe o que é plenitude? Plenitude é uma totalidade. Então nele, em Jesus Cristo, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E tudo que Deus era, agora preste atenção aonde você vai se encontrar nisso. Porque a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo na terra, o corpo carnal de Cristo na terra é a sua noiva, é a sua igreja. E ele é a cabeça desse corpo. E é a cabeça quem guia o corpo. Não é o corpo quem guia a cabeça. Então não é a igreja quem guia a Cristo. Mas é Cristo quem guia a igreja. Através da sua palavra, através dos seus mensageiros, dos seus profetas, ele tem guiado este corpo dele aqui na terra. Agora preste atenção. Tudo que Deus era, toda a plenitude da divindade, todo o poder nos céus e na terra, tudo que Deus era, ele derramou em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a totalidade da divindade. Por isso que ele diz após o Calvário, todo o poder nos céus e na terra é-me dado. Então, se a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, então não houve mais um Deus acima dele com poderes, porque todo poder foi dado a ele. Então tudo que Deus era, ele derramou em Cristo, meu irmão. E tudo que Cristo era, ele derramou em sua igreja. Então Jesus Cristo era Deus encarnado, era Deus feito carne. E a sua igreja, irmão, o que é a igreja? Igreja não é um prédio. Igreja não são essas paredes. Igreja não são esses bancos. Não. Vós sois o templo do Deus vivente. A igreja somos nós.
Você é esta igreja de Deus. Então, ele derramou no seu povo, ele derramou nos seus filhos esta plenitude. Então, os filhos de Deus hoje são Deus em carne. No princípio era o verbo, Deus é esta palavra, e quando esta palavra entra em você, através do ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Deus. Então, quando esta palavra entra no Filho de Deus, esta palavra liberta o Filho de Deus do pecado. Ele conhece a verdade e a verdade liberta ele. São João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando um filho de Deus, ele nasce aprisionado pelo pecado, nasce no mundo. Mas quando ele ouve a palavra, quando esta palavra entra nele, ela o liberta. Mostra para ele que ele é um filho de Deus. Mostra para você que você é um estrangeiro aqui nesta terra. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros, estamos em terra estranha. Mas, meu irmão, esta palavra entra em você e o verbo se encarna. A palavra se encarna através de você. Em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2 e verso 3, Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos vossos corações. Então, meu irmão, preste bem atenção, que isso pode ser um pouquinho difícil para você entender. Você que não conhece, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. Vocês cristãos, a sua vida, a maneira que você age, a maneira que você se comporta, a maneira que você fale, a sua vida é a única Bíblia que muitos homens e muitas mulheres vão ler. Apenas a maneira que você age e faz. Então, os cristãos, os filhos de Deus, estão supostos a ser um exemplo vivo do que Cristo é. E se Cristo está no seu coração, meu irmão, ele viverá a sua própria vida, pois Cristo está em você. Então você se torna uma nova criatura. Você se torna a palavra de Deus em carne. Você manifesta a palavra em carne. Agora preste atenção, meus irmãos. Se cada pessoa que clamou pelo Senhor Jesus, ou seja, cada pessoa que professa ser um cristão hoje, que anda com a Bíblia debaixo do braço, engravatado, se cada pessoa que professe ser um cristão vivesse exatamente uma vida cristã, manifestasse exatamente a palavra de Deus encarnada, ora, se os assim chamados cristãos nessa cidade vivesse o cristianismo, vivessem a palavra de Deus como ela é, esta cidade seria convertida. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E o sal
só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A terra está estragada pelo pecado, apodrecida. Você sabe disso? E o sal deve entrar em contato com a terra, para que a terra possa sentir a sede. Meu irmão, veja que chamamento de atenção nesta hora. Se você professa ser um cristão, obedeça à palavra. Viva conforme a palavra. A Bíblia diz, é uma desonra para um homem ter o cabelo grande. E os homens, às vezes, nas igrejas, estão com o cabelo comprido. Estão ouvindo, lendo a palavra e não estão valorizando a palavra. Mas Deus quer se manifestar em carne. Deus quer usar o seu corpo, irmã. Deus quer usar o seu corpo, irmão. Deus quer usar a sua voz, pastor. Deus quer usar as suas mãos, irmão, para fazer o bem. O diabo também quer usar o seu corpo, irmã. O diabo quer usar a sua voz, irmão. O diabo também quer usar as suas mãos. Mas dê vazão ao Espírito Santo. Deixe Deus, através da palavra, entrar em seu coração. E você será um pequeno Deus em carne. Você será uma manifestação de Deus em carne. Você será uma porção de Deus, assim como Adão foi. É este o desejo de Deus e este deveria ser o nosso desejo. Mas se você deseja, meu irmão, ele vai entrar em sua vida e vai se manifestar em carne através de você. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. No princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele estava no princípio, e o Verbo era Deus. Ele se humanizou, nós ouvimos sua voz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus é a palavra santa, revelada ali na cruz. É o Todo-Poderoso, estificado em Jesus. Ele se humanizou, nós ouvimos sua voz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.